Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiver a ver o vídeo. Fala cá deste lado, Dírio Mead, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Bom, esta apresentação visa trazer assuntos relacionados com a norma de contabilidade e relato financeiro número 18, que é a norma da imparidade ou das imparidades dos ativos. No presente trabalho, irei trazer aqui assuntos relacionados ao objetivo da norma de contabilidade e relato financeiro número 18. Vamos trazer conceitos de imparidade, vamos trazer o rol dos ativos abrangidos e excluídos por esta norma. Vamos trazer conceitos principais para a compreensão da norma. Vamos trazer indicadores de imparidade, ok? Indicadores, estamos a falar de aspectos que influenciam para que haja imparidade. Vamos falar do teste de imparidade, vamos falar do reconhecimento da perda, vamos falar do reconhecimento da reversão do período e também vamos ter exercícios práticos para melhor compreendermos a norma 18 e, por fim, vamos trazer aquelas que são as conclusões que terão sido alcançadas após o estudo profundo sobre a norma de contabilidade e relato financeiro, que é, no caso vertente, a norma número 18. Bom, tem aqui alguns aspectos não menos importantes que estão associados a esta norma, que é a norma de contabilidade e relato financeiro, número 18. Bom, é importante nós sabermos que, na verdade, as normas de contabilidade e relato financeiro constantes no nosso plano geral de contabilidade, elas são, em parte, uma transcrição das IFRS. IFRS é uma abreviatura na língua inglesa que traduzida significa normas internacionais de relato financeiro. Não sei por que razão o legislador moçambicano não manteve a abreviatura IFRS ou NIRFIS, mas pautou pela abreviatura das normas de contabilidade e relato financeiro. Bom, deve ser talvez para que as normas tenham mais aquela essência doméstica, tenham aquela essência moçambicana, né? Apesar de serem normas internacionais. Esse é o meu entendimento. E também dizer que vamos lá, não temos uma norma originária, uma norma, digamos, não temos nenhuma IFRS como tal, que trata de assuntos ligados às imparidades, ok? O que nós temos é, na verdade, uma norma, uma IAS, ok?
que foi assumida foi adotada foi adotada, né, pelas IFRS, ok? Assim de longe, é mais ou menos isso. Estamos a dizer que temos uma instituição, um legislador internacional das normas de contabilidade, ok? Que antes das IFRS existirem, penso que foi o IASP, que tinha a responsabilidade de elaborar as normas, ok? Então, o IASB elaborou uma norma chamada IAS 36, que aborda sobre estes assuntos relativos à imparidade. Então, as IFRS adotaram a IAS 36 como parte das suas normas. E essa mesma norma, a IAS 36, ela é relativa a as normas, desculpa, a norma de perdas por imparidade. Então, essa norma, na verdade, ela trata de a norma de contabilidade de relato financeiro, número 18, é uma norma, ok, da contabilidade que é internacional. A norma é internacional e trata de ativos que se encontram em paridade. Ou seja, estamos a dizer que esta norma vai tratar de todos aqueles ativos que o seu valor contabilístico é maior, é superior que o valor recuperável, ok? Isso em 500. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que, mas vamos aprofundar, vamos aprofundar essas palavras mais adiante, mas o que deve vincar para o colega, para o internauta, é que esta norma vai tratar das situações em que os ativos encontram-se registrados a um valor, ok, superior ao valor recuperável, ok? E o objetivo desta norma, num cômodo geral, é de garantir que os ativos estejam registrados por valores, ok, recuperáveis, ok? Mais adiante, vamos de forma clara e detalhada trazer o conceito do que é isso de valores recuperáveis, ok? Também tem como objetivo esta norma de reconhecer as perdas quando o ativo perde o seu valor econômico, ok? E esta norma também tem como objetivo evitar a sobreavaliação, ok, das demonstrações financeiras. Estamos a dizer o quê? Num cômodo geral. O objetivo desta norma é de garantir com que os ativos figurem nas demonstrações financeiras das entidades com um valor próximo ao valor real, próximo ao valor
realístico do bem, ok? Valor realístico, estamos a falar do valor que, vamos lá, as pessoas estariam, entre aspas, dispostas a pagar pelo mesmo ativo. Então, ah, estamos aqui a falar de imparidade. É importante nós sabermos de forma profunda, de forma detalhada, o que é isso de imparidade, ou quando é que existe a imparidade sobre os nossos ativos, sobre os ativos das entidades. Ok? Então, dizemos que existe imparidade em nossos ativos quando o valor contabilístico é superior, ou seja, é maior que o valor recuperável, ok? E, neste caso, o ativo encontra-se registrado, ok? Com um valor uh, acima, ok, do valor recuperável, ok? Ou seja, do valor que se pode obter no caso da utilização do mesmo ativo ou pela sua venda, ok? Para fazer esta gravação, por exemplo, eu estou a usar um computador. Então, vamos supor que este computador, de acordo com os critérios contabilísticos, ok, ele me valha agora uma quantia de 100 mil meticais, ok? Valendo o computador que eu tenho, de acordo com os critérios contabilísticos e tudo mais, um valor, uma quantia correspondente a 100 mil meticais. Estamos a dizer que este mesmo computador, quando, uh, quando utilizado por mim, né, ele é capaz de me gerar algum valor. E aí entramos na questão do conceito do ativo, ok? Porque quando nós lemos o plano geral de contabilidade, conseguimos perceber que um ativo é um bem, ok? É um recurso controlado pela entidade, ok? Capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Então, estamos a dizer que o computador que eu estou a usar, ok? É um recurso controlado por mim, ok? E que me pode gerar benefícios econômicos futuros, ok? Então, se eu registro na minha contabilidade que este computador vale para mim 100 mil meticais, no entanto, quando eu tento estimar o valor que este computador me pode gerar, ok? E o mesmo valor se encontra abaixo de 100 mil meticais, ok? Estamos a dizer que o valor recuperável, ok? No caso vertente pode ser 90 mil meticais, pode ser, vamos lá, o valor que eu posso obter pela utilização do meu computador perfaz 90 mil meticais, então significa que o valor recuperável é de 90 mil meticais, ok? E nesse caso, o valor contabilístico de 100 mil meticais seria maior que o valor recuperável pelo uso deste computador, seria de 90 mil meticais. Ok? Então, este computador encontra-se em paridade.
ou por outras. Podemos pautar pelo valor também da venda, podemos estimar o valor recuperável olhando na vertente da venda do meu computador. Então, se eu vou vender o meu computador, no entanto, as pessoas que estariam dispostas a pagar pelo meu computador, que estariam dispostas a adquirir o meu computador, se essas pessoas estiverem dispostas a pagar uma quantia que não é igual, ok? Uma quantia menor, que se eles estiverem dispostos a pagar uma quantia menor ao valor contabilístico, ok? Nesse caso, este meu computador estaria numa situação de imparidade, ok? Então, a imparidade, ela ocorre, né, quando o valor contabilístico, o valor fornecido pela contabilidade, como sendo o valor atual do bem, é superior ao valor recuperável, nas duas condições que já falei, né? Pelo uso ou pela venda. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de uma imparidade de ativo. Dito isto, esta norma ela vai abranger um leque de ativos, que são os edifícios, ok? Esta norma ela abrange os edifícios, as máquinas e os equipamentos, vai abranger os ativos intangíveis, vai abranger os goodwills, vai abranger os investimentos imobiliários ao custo, ok? Estes ativos são uma pequena amostra daquilo que dos ativos que esta norma ela abrange. Ou seja, nós temos que fazer o teste de imparidade sobre estes ativos nas nossas entidades. Okay? Tendo falado dos ativos que esta norma vai abranger, é importante também trazer aqui o leque dos ativos que esta norma não abrange. Estamos a falar, por exemplo, dos inventários, ok? Estamos a falar dos ativos biológicos, estamos a falar dos impostos diferidos, estamos a falar aqui dos instrumentos financeiros, estamos a falar dos contratos de construção, ok? Estes ativos e tantos outros que a norma faz menção, eles estão excluídos da atuação ou da aplicação da norma 18, ok? E caso estes ativos excluídos, encontrem-se em imparidade, nós temos normas específicas que vão ditar como é que aquela perda por imparidade será reconhecida. Se nós formos a olhar, por exemplo, temos a norma 9, que vai tratar dos inventários. Então, a norma 9 vai nos dizer qual é o tratamento que os inventários devem receber no caso de uma situação de imparidade. Assim como os outros ativos, né, que têm normas específicas. Então, os outros conceitos que nós precisamos perceber, precisamos ter domínio, são
o justo valor. O que é o justo valor? O justo valor, desculpa, o valor contabilístico, digo, o valor contabilístico vai ser o valor, ok? O valor do ativo, ok? O valor atual, ok? E vai se encontrar, é o valor que se encontra deduzido, uh, vai se encontrar deduzido das amortizações ou depreciações, né? Também vai se encontrar deduzido das imparidades, das perdas por imparidades anteriores. Em outras palavras, estamos a dizer que na contabilidade, para nós podermos determinar o valor contabilístico, nós vamos pegar aquele que é o valor de aquisição, ok? Vamos subtrair as amortizações acumuladas, vamos subtrair as perdas por imparidade, ok? Então, fazendo esta operação, nós teremos aquele que é o valor contabilístico. Então, também temos a questão do valor recuperável. O valor recuperável é, na verdade, o maior entre dois valores. Estamos a falar do valor justo, ou do justo valor, menos os custos de venda e o valor de uso. Então, temos esses dois valores, temos o justo valor, né? O justo valor, e de seguida temos o valor de uso. Então, temos que comparar estes dois valores. Então, aquele que for o maior, esse vai ser o valor recuperável. Então, basicamente aquilo que estava a dizer, o justo valor, o valor recuperável é o maior entre o justo valor, né? O valor justo menos os custos de venda e o uso de uso e o valor de uso, né? Então, a diferença, o maior valor entre estes dois, esse sim vai constituir o valor recuperável, ok? E serve para determinar quanto a empresa pode recuperar do ativo, ok? Então, valor de uso, o que é? É um valor, ok? Atual dos fluxos de caixa futuros, ok? Ok. A empresa deve estimar entradas futuras de dinheiro, os fluxos são descontados do valor presente, ok? Utiliza-se uma taxa de desconto apropriada. Então, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que a empresa, para poder estimar o valor de uso, ela tem que ter a capacidade de estimar quanto é que ela pode gerar, ok? No futuro, ou seja, pela utilização daquele ativo, quanto é que a empresa pode ganhar, quanto é que a empresa pode gerar exclusivamente pela utilização daquele ativo, ok? Então, esse seria o valor de uso. Vamos lá supor que nós temos um carro, ok? Um carro é um ativo. Então, estamos a dizer que se nós usarmos o carro para as nossas atividades, nós poderíamos ganhar, por exemplo, 2 milhões de meticais, ok? É aquilo que nós vamos conseguir produzir com a utilização do carro, ok? Então, estamos a dizer que aquele valor que nós produzimos pela utilização do carro é, na verdade, o valor de uso, ok? Numa situação em que o carro não é considerado mesmo como ativo tangível, ok?
Então, aí teríamos o valor de uso, ok? Hoje temos indicadores externos. Quando falamos de indicadores externos, estamos a falar daqueles indicadores que não são controlados pela empresa, ok? E esses indicadores uh, vamos, são indicadores externos, exógenos, que encontram-se fora da organização, fora da empresa. Então, uh, e podem ser a queda significativa do valor do mercado, ok? Estamos a dizer que nós temos um ativo registrado na nossa contabilidade, no entanto, ele, de acordo com os nossos dados, está avaliado em 1 milhão de meticais, mas por várias razões do mercado, o seu valor no mercado entra em declínio, ele baixa, reduz, ok? E, nesse caso, uh, esse evento externo vai influenciar para que o nosso ativo se encontre em paridade, ok? Mudanças tecnológicas também podem influenciar para que os nossos ativos se encontrem em paridade. De que forma? Suponhamos que tenhamos um equipamento que usa uma determinada tecnologia, só que de repente lança-se um outro equipamento com as mesmas funcionalidades, mas com uma tecnologia mais avançada e menos complexa. Então, em algum momento, esse evento pode fazer com que o nosso ativo, o nosso equipamento, ele perca o valor, ok? Este evento pode influenciar para que o valor contabilístico seja maior que o valor realizável para aquele ativo. Temos as crises econômicas, temos a questão da concorrência, são esses fatores que, em algum momento, podem influenciar para que os ativos das entidades entrem em imparidade. Indicadores internos. Indicadores internos são aqueles que ocorrem dentro da empresa. São aqueles que são controlados ou controláveis pela entidade. Podem ser danos físicos, pode ser a obsolência do ativo, pode ser a redução a redução do desempenho do ativo, pode ser a redução da produção, pode ser o plano de encerramento. Okay? Quando falamos de plano de encerramento, é numa vertente em que a empresa decida encerrar e tenha que se desfazer dos seus ativos. Então, esse evento pode influenciar de forma negativa para que o valor do ativo, né, apresente algum declínio, né? É basicamente isso. Então, uh, é importante, de acordo com a norma, né, que as entidades, ao cabo de um exercício econômico, façam aquele que é o teste de imparidade. Ok? Como é que vamos fazer isso? Primeiro, temos que determinar o valor contabilístico, ok? Que é aquele valor que eu disse que era o valor fornecido pela contabilidade, deduzido das amortizações, das imparidades anteriores, dos anos anteriores, ok? Esse é o valor contabilístico. Temos que ter temos que calcular o valor recuperável, né? Que é, vamos pegar o valor de uso, ok?
Estamos a falar do valor, do justo valor, né? E o valor de uso, temos que comparar esses dois, de modo a saber o valor recuperável, sabemos que é o maior entre os dois, né? Então, para o teste de imparidade, nós vamos pegar o valor contabilístico, 2, o valor recuperável. Vamos achar a diferença entre estes dois, ok? Então, achamos a diferença. Desculpa, fazemos a comparação, né? Tentamos identificar qual deles é o maior. Então, se o valor contabilístico for maior que o valor recuperável, então esse ativo encontra-se em imparidade, ok? Então, o valor contabilístico é maior, ok? Que se o valor contabilístico for maior que o valor recuperável, aí estamos diante de uma imparidade. Então, estando o nosso ativo em paridade, a norma já define, né, que essa perda por imparidade deve ser reconhecida de forma imediata no resultado do exercício, ok? E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos debitar a conta de perdas por imparidade, é uma conta, vamos usar uma conta da classe 6, ok? E nós bem sabemos que as contas de gastos ou de perdas, elas não são do ativo nem do passivo, no entanto, movimentam-se como contas do ativo e, por causa disso, nós vamos debitar as perdas por imparidade, né, pelo fato das imparidades estarem a aumentar, né, olhando para a lógica da movimentação das contas do ativo, né, que, de acordo com as normas do ativo, de acordo com as regras de acordo com as regras de movimentação das contas do ativo, as contas do ativo elas vão debitar pelos seus saldos iniciais e pelos aumentos, vão creditar pelas suas diminuições. Então, a conta de perdas por imparidade, por ser uma conta que movimenta-se como uma conta do ativo, então nós vamos debitar a ela e vamos creditar a conta das imparidades acumuladas ou isso numa situação em que o reconhecimento da imparidade é de forma indireta. Nós vamos creditar a conta das imparidades acumuladas, ok? Que movimenta-se como uma conta do passivo, ok? E por ser uma conta do passivo, ela vai creditar pelos aumentos. Quando as imparidades aumentam, então a conta das imparidades acumuladas, ela vai creditar numa vertente em que o reconhecimento é feito de forma indireta. No caso em que o reconhecimento da perda por imparidade o reconhecimento da perda por imparidade é feito de forma direta. Então, nesse caso, nós debitamos a conta da perda por imparidade, que é a classe 6, e vamos creditar a conta do ativo, né? Desse tal ativo em causa. Vamos creditar, né? Pelo facto de estarmos a diminuir aquele que é o seu valor. Para melhor percebermos isto, tenho aqui um exercício prático que diz uma determinada empresa de nome Duvas Limitada tem um ativo com um valor contabilístico
de 850 mil meticais, ok? E o seu valor recuperável é de 700 mil meticais. Então, fazemos aqui, já temos os dois valores, temos que fazer aqui o teste de imparidade. Então, vamos comparar o valor contabilístico ao valor recuperável, ok? 850 e os 700 mil meticais. 850 mil meticais versus os 700 mil meticais. Então, obviamente que o valor superior é o contabilístico. Então, logo, pelo facto do valor contabilístico ser maior que o valor recuperável, aí concluímos que o ativo se encontra em imparidade. Então, achamos a diferença, 850 menos 700. Temos aí uma diferença de 750. Desculpa, que temos uma diferença de 150 mil meticais. Então, este vai ser o valor correspondente à perda por imparidade. Ok? E, em outras palavras, se nós reconhecemos a perda por imparidade, assumimos de imediato que o nosso ativo tem um novo valor contabilístico e passa a ser este de 700 mil meticais. Então, contabilisticamente, nós precisamos reconhecer esta perda por imparidade. Temos que fazer aqui o lançamento que vai refletir o impacto desta imparidade nas nossas demonstrações financeiras. Então, neste caso, vamos debitar as CES4, que são as perdas por imparidade. E no Código de Contas, podemos verificar a conta específica e vamos creditar a 3.9, que são as imparidades acumuladas. Este valor será acreditado ao valor de 150 mil meticais. E, obviamente, não deve faltar o histórico, que podemos dizer pelo reconhecimento da perda por imparidade do período. Ok? Então, fica mais ou menos assim. Depois temos aqui unidade geradora de caixa. É o menor grupo de ativos que gera entradas de caixa independente. Temos, por exemplo, a fábrica, loja e a linha de produção. Então, depois de termos a reversão do período, depois de termos perda por imparidade, é possível que no exercício subsequente aquele ativo veja o seu valor recuperável aumentar, né? Então, de acordo com a norma 18, que é a norma de contabilidade e relato financeiro, a reversão da imparidade ela ocorre quando o valor recuperável aumenta, ok? E a norma já define que o ativo não pode ultrapassar o valor que teria sem a imparidade. Estamos a dizer que se não tivesse ocorrido a imparidade, aquele ativo teria algum valor contabilístico, ok? Então, nesse caso, se nós temos uma reversão do período, estamos a dizer que em nenhum momento nós devemos reconhecer como reversão do período por conta de uma imparidade, não devemos reconhecer o valor que extravase, ok? Que ultrapasse o valor que aquele ativo
teria se não tivesse uh, a imparidade, ok? E o outro aspecto que a norma defende é que a reversão por perda ou da perda por imparidade deve ser reconhecida como ganho, isto é, tem que ser registrada na classe 7. E para melhor percebermos, esta questão, vamos resolver um exercício prático. Temos aqui o valor contabilístico atual, 400.000 meticais. Valor máximo permitido, 450.000 meticais. Então, importa referir aqui que os 400.000 meticais correspondem à quantia que o bem estaria a valer caso não tivesse ocorrido a imparidade no exercício anterior, ok? Reversão da imparidade vai ser igual a 50.000 meticais. Então, como é que nós achamos este valor de 50.000 meticais? Nós vamos pegar o valor máximo permitido menos o valor contabilístico, ou seja, 450.000 meticais menos 400.000 meticais. Isso vai nos dar uma quantia de 50.000 meticais, ok? Então, com esses pressupostos, já podemos definir o novo valor contabilístico, que advirá da soma do valor contabilístico atual mais, ok, a reversão do período. Em termos de lançamento contabilístico, a reversão obedece à seguinte lógica. Nós vamos debitar a conta das imparidades acumuladas e vamos creditar a conta da classe 7, obviamente, ok? Que é para reconhecermos o ganho conforme defende a norma, né? Vamos creditar a classe 7, que é uma conta de reversões do período, de acordo com o nosso plano, estamos a falar da 741, por exemplo, ok? Que seria reversões do período de perdas por imparidade, ok? Então, nós estaríamos a acreditar esta conta e no valor de 50.000 meticais, e por fim, colocaríamos o histórico no nosso lançamento, que seria pelo reconhecimento da perda, da reversão da perda. Ok, e depois temos divulgações nas demonstrações financeiras. Temos aqui valor das perdas. Quando nós temos uma imparidade, significa que nós temos o quê? Perdas. Então, o valor das perdas por imparidade, ele vai, assim de longe, vai fazer o quê? Vai reduzir o valor, vai reduzir o valor do ativo no balanço e vai reduzir aqueles que são os resultados no mapa de demonstração, de resultados, ok? E as reversões, elas vão aumentar o valor do ativo a nível do balanço e vão também aumentar os rendimentos a nível do mapa de demonstração de resultados, ok? E essas mexidas, essas variações,
elas impactam, obviamente, naquilo que é o resultado do período. Então, qual é a importância da norma de contabilidade e relato financeiro número 18? Esta norma, quando aplicada nas demonstrações financeiras ou quando aplicada nas entidades, evita com que os resultados sejam manipulados, ok? E também esta norma vai nos ajudar, vai aumentar aquela que é a transparência, ok? Das entidades, vai melhorar a confiabilidade das demonstrações financeiras, vai proteger os investidores e credores, ok? Aspectos considerados como sendo difíceis ou complexos são estes associados ao cálculo do valor de uso, as estimativas de fluxo de caixa, a escolha da taxa de desconto, identificação da unidade geradora de caixa. E, como conclusão, temos que a norma de contabilidade e relato financeiro número 18 assegura a transparência financeira, evita sobre avaliação de ativos, ok? E melhora a qualidade da informação contabilística, auxilia na tomada de decisões, conforme disse anteriormente, quando nós adotamos esta norma, garantimos em parte com que as nossas demonstrações financeiras elas estejam mais próximas da realidade, ok? Da realidade financeira. E, dito isto, quero agradecer pela atenção dispensada e obrigado.